Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo especial de Carnaval do livro Aconteceu na Casa Espírita, pelo Espírito de Nora, como sempre, convidando para que escolhamos momento oportuno, em ambiente onde possamos estar mais tranquilo possível, né? E vamos iniciar com a nossa prece, que é realizada hoje especialmente em razão do Carnaval, para todos os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que estejam nesse período de comum desequilíbrio, em momentos de dificuldade, em momentos de necessidade de socorro espiritual. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, Deus, Senhor de tudo, Criador de todas as coisas. Vamos mentalizar o nosso irmão Jesus, nosso governador espiritual, nosso guia, nosso modelo maior. Vamos pensar nas equipes espirituais, na figura de Bezerra de Menezes, de todos os mentores, os trabalhadores que estão agora nos postos espirituais, que estão nesses hospitais espirituais, em todos esses lugares, auxiliando. E com pensamento em todos esses benfeitores, nós vamos pedir para que sejam amparados nossos irmãos, tanto encarnados ou desencarnados, que possam agora estar em sofrimento, que possam estar agora na ilusão do gozo, dos excessos, dos desequilíbrios de todas as ordens, daqueles que possam estar cedendo às suas más tendências e inclinações e possam estar sendo joguetes ou subjugados por processo obsessivo. Pedimos a você, nosso Pai Maior, toda essa equipe que possa estar amparando, auxiliando os nossos irmãos agora em desequilíbrio, para que eles sejam intuídos, para que eles possam receber toda essa gleba de amor, toda essa energia emanada por esses espíritos que só querem o nosso bem, que só querem o nosso auxílio, e que eles possam encontrar força, coragem e equilíbrio para tentarem efetivamente sair desse padrão vibratório, de sintonizar com essa espiritualidade superior. Pedimos que olhem os nossos amores, que ainda que não guardem as mesmas crenças, ainda que não guardem as mesmas religiões que nossas, possam efetivamente ser amparados nesse período difícil do Carnaval. Então proteja cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos amores nesse período também, e ampara nós mesmos para que possamos, tanto no período do Carnaval quanto em qualquer outra festividade, o ambiente de desequilíbrio, tentarmos ser o ponto mais próximo do equilíbrio, tentar fazer prevalecer muito mais a luz que temos em nós, ainda que pequena, do que as trevas que ainda residem em todos nós. Nos ampara, nos auxilia a ter força, coragem, fé nesses momentos, e possamos estar sempre auxiliando os nossos irmãos com os nossos bons pensamentos, com a nossa prece, com a melhor das nossas palavras. Nos ampara e nos auxilia hoje e sempre. Em nome de Ti, Deus, em nome de Jesus, em nome de toda essa equipe espiritual que orienta esse trabalho, te pedimos para iniciar os trabalhos de hoje. Continuamos então com o estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, do médium Emmanuel Cristiano, que psicografa desde 93, que exerce a mediunidade desde ainda da infância, né? O espírito de Nora é que dá a psicografia desse livro, que é uma das primeiras cristãs, e ela narra o trabalho que ela observou dos encarnados e dos desencarnados dentro de uma casa espírita, vendo como ocorre a atuação obsessiva, os planos das trevas e o desmonte feito pelos bons espíritos. Prosseguimos com o capítulo Sedenta à Tentação, né, onde Júlio César recebe a notícia de que a Márcia, aquela trabalhadora lá do atendimento fraterno, já não vai trabalhar 2 semanas em razão da pressão que o marido dela, fascinado, tem feito, né, tornando o ambiente do lar impossível dela ter a calma e fazendo com que, para manter o equilíbrio possível dentro daquela casa, ela não vá à casa espírita, já que ele não gosta, e ele pede que Gonçalves vá junto do Daniel à casa efetivamente dela, né? A ideia é o Daniel reforçar ainda mais com o magnetismo dele. Lembra que o processo obsessivo, ele é fluido magnético, né? Ele é de natureza psíquico, né? Então
ele funciona através de hipnose, e essa hipnose obviamente ocorre através da sintonização, através de ondas mentais, através de um processo magnético, fluídico e espiritual. Então ele vai reforçar ali com o seu magnetismo esse processo obsessivo que o Daniel tem. Ele vai reforçar as ideias fanáticas que ele anda desenvolvendo, de que o espiritismo é coisa do demônio, de que não paga as contas de casa e que a Márcia não deve ir, e aí ele deve cada vez mais tornar a vida dela difícil para ela não retornar ao trabalho espírita, já que ela não vai há 2 semanas. Então a ideia é afastar ela de vez, né? Elvira também noticia que ela acompanhou Sônia, que é aquela médium que é casada e se sente atraída pelo dialogador do trabalho durante ao longo da semana, e faz com que ela fixe nos painéis mentais ali da Sônia uma necessidade muito grande sobre Sérgio, né? Fantasias muito recorrentes em relação a ele. Então a gente tem que ter muito cuidado, que o livro traz aqui algo que o Manuel sempre trabalha nas suas obras sobre obsessão, que é o reconhecimento de que ideias fixas e repetitivas quase sempre são frutos de processos obsessivos ou hetero-obsessivos, ou de auto-obsessão, né? Ou são distonias mentais, desequilíbrios do próprio espírito, né? Que faz um processo de auto-obsessão, ou são hetero-obsessão, são infligidos por outros espíritos. Mas bons espíritos jamais trazem ideias fixas e repetitivas. Ideias fixas e repetitivas que significam uma tentativa de controlar a mente, controlar o pensamento, é típico de espíritos inferiores com mais intenções. Então, essas imagens repetitivas que a Sônia tem é um alerta para quando nós tivermos ideias fixas, né? Um desejo muito grande de estar com uma pessoa, ou um desejo muito grande de fazer alguma coisa, como acontece com os vícios, né? E podem ser vícios simples, né? Comer, né? Ou coisas assim. Isso pode ser sinais de um processo obsessivo. E a Sônia foi ao longo da semana tendo, como mostra a imagem, essa influenciação psíquica, essa influenciação mental do espírito ali, forçando ela a se sentir extremamente atraída pelo dialogador, né? Então, sob essa interferência, a Sônia acabava se sentindo extremamente apaixonada, e durante uma das reuniões mediúnicas ela troca olhares com o dialogador, e a própria Elvira também influenciava o dialogador, fazendo com que ele retribuísse aqueles olhares. Então ela estava mantendo os dois ali dentro desse magnetismo sexual que ela ia infligindo nos dois para gerar a atração deles, né? Durante a reunião mediúnica, a Elvira então assume o controle maior sobre a Sônia e acaba intuindo a Sônia, né, a fraudar a comunicação. Então a Sônia, ao invés de manifestar ou de se ligar ao espírito que ela deveria se ligar como médium, né, ela acaba fingindo uma manifestação e fazendo uma longa declaração de amor ao dialogador. E ao dialogador também, como estava influência sobre a Elvira, ficou retribuindo durante a reunião, e os membros da reunião perceberam. E alguns deles que estão em desequilíbrio espiritual, o espírito que psicografa a obra até usa uma palavra melhor do que eu vou utilizar, mas a palavra mais evidente é os fofoqueiros que tem ali na casa espírita, acabam espalhando pelo centro aquele acontecimento, dizendo que, olha, teve uma reunião mediúnica, onde na realidade não houve recebimento, não houve uma ligação com o espírito, houve um animismo ali, a médium estava dando uma comunicação própria, e a comunicação própria era uma declaração de amor disfarçada por dialogador. Lembra que ambos eram casados, então isso é um escândalo que foi feito, né? E assim as fofocas, como estão na imagem, começam a espalhar pela casa. Então espalha-se pela casa a declaração de amor feita em plena reunião mediúnica da Sônia para o dialogador. Espalha-se pela casa também que a Maria era uma médium de cura e que o seu mentor estava dizendo que ela estava preparada não só para fazer as curas que ela dava para o passe, mas já estava preparada para eles fazerem uma cirurgia espiritual, sessões de cirurgia espiritual na casa, né? Críticas foram feitas a partir das fofocas ao dirigente da reunião mediúnica, perguntando como é que ele deixou que aquele casal ali utilizasse a reunião mediúnica para fazer declarações de amor, ainda mais que ele teve uma postura séria. Ele fala que, olha,
estava confiante que a espiritualidade ia intervir, mas que ele ia conversar com os dois, com a Sônia e com o dialogador, né, de forma fechada, de forma discreta, para também não gerar melindre. E várias pessoas criticaram, achavam que não era assim que tinha que agir, que tinha que já retirar do trabalho, né. Fofocas também sobre a Márcia, que não tinha ido à casa há 2 semanas, e que era porque o marido, que não era espírita, não estava deixando. E aí começaram a surgir críticas, né? Porque já que ela tinha um comportamento tão bom e cobrava tanta moralidade na casa, como é que ela estava passando em relação a isso? Então estavam se instaurando desequilíbrios de acordo com como eles tinham programado lá atrás na nossa primeira aula, né? Bem, a espiritualidade superior não dorme, né? Deus é previdência e providência sempre. Então os amigos espirituais durante o sono, como está na imagem, né, aproveitando o desdobramento tanto da Soraya quanto do Sérgio, chamou a atenção para eles sobre a importância do compromisso do casamento, né? Não casamos, não nos relacionamos com as pessoas por acaso. Muitas das nossos casamentos, como está lá no livro Vida e Sexo do Chico Xavier, são provações, testes de valor como resignação, paciência, ou muitos dos casamentos são expiações, resgates, né, de débitos, onde a gente volta para fazer o bem a quem a gente fez o mal em outra vida. Algumas são realmente espíritos afins, companheiros que vêm se auxiliar nas dificuldades, mas por trás de todo casamento no mundo material, a não ser que tenha sido um casamento fruto de desequilíbrio, né, de ociosidade, envolve-se um compromisso. Então os espíritos chamam a atenção para esse compromisso dos dois e advertem o cuidado deles não tombarem em atrações sexuais que vão, ao invés de liberar eles de compromissos e de levar a sentimentos como o casamento faria, vai na realidade aumentar os seus compromissos e os seus débitos negativos espirituais, né? E aí a Soraya não está muito apta a receber a mensagem, mas o Sérgio até, quando ele desperta, ele relembra parcialmente da advertência, ele acorda com a sensação de que o que ele está fazendo não é certo com a Soraya, aquela troca de olhares, aquele início ali do adultério, mas ao longo da semana os espíritos continuam explorando essa sua fraqueza moral, como nós já conversamos muito aqui. A obsessão tem a ver com as nossas sintonias, tem a ver com os nossos pensamentos, e as distonias deles eram distonias de natureza sexual. E aí, como eram distonias de natureza sexual, obviamente os obsessores estavam explorando essas más tendências deles ao longo da semana. E aí, quando eles se encontram novamente na confraternização do grupo, uma festinha normal, que é natural existir em qualquer casa espírita, né? Tanto o Sérgio e a Soraya acabam se declarando baseado nesse psiquismo ali que a espiritualidade inferior está colocando. Nota, não é um amor, é uma atração muito forte, muito magnetizada que os dois estão tendo e que aí faz a sensação de que é muito importante, mas que na verdade cede aos planos das trevas, né? Que assim que se afastar, vai acabar perdendo sentido. Então muitas das vezes casamentos acabam assim, onde a pessoa de repente se sente muito atraída por outra, não sabe por que termina o casamento. Na verdade, o objetivo daquela atração era um plano do obsessor para justamente tirar de um compromisso de elevação, que era aquele casamento, para fazer um compromisso de agravamento de débitos, que é as outras relações eventuais que vão ter. Então, naquela confraternização do grupo, os dois envolvidos por esse magnetismo inferior se declaram, acabam decidindo fugir, né, se evadir do casamento para viver essa aventura, esse desejo, essa felicidade momentânea. E como isso acontece de novo na casa espírita, os colegas ouvem e, sem ter muita caridade com eles, espalham a notícia, né? E aí a onda de fofoca vai se espalhando pela casa, né? A onda de reclamações vai espalhando pela casa, começa a haver intolerância e reclamações em relação aos dirigentes, começam a surgir diversos problemas no trabalho, vários vigilantes começam a perturbar, dificultar as atividades, né? Castro, que é o presidente, já começa a mostrar uma certa consequência disso, ele começa a ficar preocupado com o caso da Maria, do Sérgio e da Soraya, ele começa a receber várias reclamações, ele começa a perceber muita facilitação no grupo, né?
O Israel, que é o diretor doutrinário também, acaba recebendo muitas queixas, e aí ele decide então que ele precisa reforçar o estudo e faz todo um trabalho para trazer um estudo onde mostra a importância da casa espírita desse ponto de vista moral, a necessidade de a gente estar muito fiel aos ensinamentos da doutrina, não como fanatismo, mas como a ideia de que a gente precisa orientar a nossa razão, a nossa fé raciocinada, e vai mostrar também o papel dos trabalhadores, como todos nós somos importantes para manter o equilíbrio da casa, né? Bem, no próximo capítulo, né, a gente vê e tem a notícia que, embora as trevas estejam trabalhando, o trabalho também de auxílio da espiritualidade superior é muito intenso. Então, começam mais mensagens edificantes dadas aos médios, mensagens chamando a importância da firmeza dos valores, da tolerância, da paciência, né? O Israel, que trabalhava de forma muito digna como diretor doutrinário, começa a titubear diante de tantas críticas, né? De tantas pessoas dizendo que o método dele é antigo, que tem coisas mais modernas na doutrina, que ele já estava na hora de se aposentar e dar espaço aos mais jovens. E embora ele tivesse ali com o coração muito pesado, com tantas críticas e cobranças, ele mantinha-se firme, continuava com o trabalho digno dele, que trazia muita proteção espiritual. Ele acaba pedindo a Deus força para que ele pudesse tolerar, esclarecer. E aí, como ele tinha e mantinha esse comportamento, né, durante a madrugada foi feita uma reunião ali no mundo espiritual, onde teve a presença dos dirigentes materiais, a presença do próprio Castro, do próprio Israel e de outros trabalhadores, os tutores espirituais, os mentores espirituais do trabalho também. Nós temos mentores espirituais que são os nossos protetores, mas nós temos mentores espirituais das instituições e dos trabalhos também, não só as instituições espíritas, tá? Toda instituição que produz e pratica o bem vai ter os seus mentores, vai ter na sua economia espiritual mentores superiores e mentores inferiores, né? Bem, que vão tentar atrapalhar o trabalho, né? Bem, um mentor adverte então que os adversários estavam tentando ali utilizar as nossas imperfeições para tentar desestimular as realizações cristãs. Então ele chama a gente à nossa responsabilidade. Só tem uma forma de desmontar o trabalho na casa espírita, chegando nos trabalhadores, chegando nas imperfeições dos trabalhadores. Então quem desmonta os trabalhos do bem de uma casa espírita pode ser os próprios trabalhadores, se eles deixarem as suas fraquezas morais, as suas brechas morais entrarem. Então quando a gente entra na casa espírita, não é que a gente vai fingir ser uma pessoa melhor, né? Não é que a gente vai achar que é uma pessoa melhor, mas a gente tem que pisar o nosso pé pensando que aqui eu vou ter o cuidado redobrado, aqui eu vou controlar as minhas más tendências, aqui eu estou preocupado com o trabalho, não com o que falam do outro, não com o que o outro faz. Eu estou preocupado em fazer o meu melhor, em doar o meu melhor, em tentar o meu melhor, porque são as nossas imperfeições que acabam sendo essa porta de acesso, e aí no final das contas quem perde não somos nós, quem perde é o trabalho. Então ele demonstra a importância, o mentor, de nós evitarmos a maledicência, parar de falarmos mal um dos outros, pararmos de julgar os outros, né? De dizer que o outro, né, fez isso que eu acho certo ou errado, ou que o outro deveria fazer certo e errado, né? Ter cuidado que muitas das vezes essa maledicência é intuída por obsessores, né? Um obsessor me intuiu que fulano de tal, meu mentor me intuiu que fulano de tal não está bem. Tem que ter muito cuidado. Talvez seja realmente o mentor te intuindo para que ele não está bem, para você fazer uma prece e tudo mais, mas pode ser também muitas das vezes influência de obsessores para começar a gerar maledicência, começar a gerar intriga, começar a gerar melindre, né? Então tem que ter cuidado com a maledicência, né? Recebeu a mensagem que o trabalhador não está bem, então vou chegar nele e vou conversar, ver se ele está bem, até porque não é porque o espírito falou que é verdade, né? A mediunidade é para ser usada com razão,
E como é que é a razão? Né? Usar o método científico lá do Kardec, eu tenho que verificar. Então, assim, recebi a intuição de que talvez o irmão não está bem, vou lá conversar com ele e vou ver. Às vezes eu converso e está bem, olha, talvez não foi uma mensagem do protetor. Às vezes eu converso e não está bem. Ótimo, ajudei. Mas eu não vou conversar isso com outra pessoa. Então, evitar a maledicência, evitar a crítica. Ah, vi que o trabalho está sendo feito errado pelo irmão. Evita a crítica, né? Ah, eu poderia ter feito melhor? Poxa, mas não foi você que fez. A espiritualidade designou aquela parte do trabalho para ele. Como é que ele vai fazer melhor se ele não tiver oportunidade de se treinar para fazer o melhor? Né? Evitar as disputas, né? Ocupação de cargo, o maior dos servidores é o menor dos servidores. A gente vai ser chamado para trabalhar na casa espírita dentro daquilo que a gente pode contribuir e daquilo que vai contribuir para a gente também. Né? E lembrou uma frase importantíssima: todos somos importantes e necessários. Ah, a médium está obsediada, a atendente fraterna está com problemas. As pessoas não devem ser afastadas, né? Elas devem ser primeiro acolhidas, né? Eu acolho a pessoa, eu converso, eu amparo, eu crio uma rede de proteção em torno da pessoa, eu demonstro afeto, né? Se você simplesmente afasta o trabalhador com problema, você dá um campo, um espaço maior ainda para a espiritualidade inferior atuar, porque se ele está com problema e você afasta ele, como é que ele vai conseguir justamente fazer um dos pilares que ajuda a gente a ficar equilibrados, que é o trabalho no bem? Então, o afastamento é quando o trabalho dele está tumultuando, né? Mas antes disso, quando ele está apresentando sintomas de processo obsessivo, quando ele está apresentando inicialmente um quadro de situação em que ele está em desequilíbrio, o primeiro passo é o acolhimento, é o amor, é justamente mostrar a ele vibrações salutares, vibrações de equilíbrio que permitam que ele reaja naquele contexto, né? E aí ele traz um trecho que eu destaco aqui, né? Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Então são as nossas brechas que ajudam, né? Nós acabamos sendo o instrumento da espiritualidade inferior. A espiritualidade inferior, enquanto desencarnada, não pode entrar na casa espírita e trancar a porta, não pode entrar na casa espírita e impedir o trabalho, mas nós podemos, com a nossa maledicência, com a nossa crítica, com as nossas dificuldades, gerar milindres e confusões onde irmãos se afastem. Isso tudo, continua ele, é de certa forma compreensível, uma vez que todos nós somos companheiros em aprendizados rumo à perfeição. Todos nós temos defeito, temos dificuldade, isso é aceitável. No entanto, os obsessores devem ser contidos e educados amorosamente. Então, vi o trabalho do meu irmão, está com erro? Não devo criticar. Alguém cometeu o erro de alguém? Educadamente, de forma bem amorosa, a gente chama a atenção de que a pessoa está tentando, a gente chama a atenção de que aquela é a parcela da responsabilidade dela, que não nos cabe olhar a dela, mas que nós não podemos agravar ainda mais. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo e é uma pena que seja esquecido algumas vezes. E quando isso acontece, os encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando-se os seus representantes na Terra. Olha que lição importante. A gente acaba sendo instrumento do mal quando a gente não é instrumento do bem. Por isso que devemos sempre observar a nós mesmos. Eu acho essa imagem simbólica. Alguns momentos, ou não muitos momentos da nossa jornada, quando a gente tentar fazer o certo, nós vamos ser objeto de ataque da espiritualidade inferior. E o ataque vai vir pelas críticas, pelos maledicentes. O ataque vai vir justamente por aqueles que estão sendo usados como instrumentos da espiritualidade inferior, sem mesmo muitas das vezes saber, por isso que devem ter o nosso carinho e a nossa caridade também, para tentar deslegitimar o nosso trabalho ou para tentar atrapalhar ele. Então, o presidente da casa, que ainda está ali naquela reunião feita no mundo espiritual, né, ele pede auxílio ao dirigente da casa espiritual, né, para que ajudasse ele, porque ele já está com certa idade, já está cansado e tem sofrido muito com tantos problemas, né? E o dirigente faz uma bela mensagem
em que ele adverte que nem Jesus ficou livre da sua hora de trevas. Se nós pensarmos em Jesus como o Espírito mais perfeito que passou na Terra, até ele teve que vivenciar os seus momentos de sofrimento, seus momentos de provação, os seus momentos de teste. Então nenhum de nós vai passar pela carne ilibados de vivenciar as dificuldades que precisamos vivenciar. Mas como disse Jesus, não turbeis vosso coração, pois eu venci o mundo. Jesus venceu todos esses momentos, essas trevas, porque ele guardou fé, resignação, paciência, coragem e esperança da vida futura, esperança em Deus, esperança mesmo em nós, né? Ele pede compreensão para os irmãos, né? Que a gente entenda os nossos irmãos. O irmão está na casa atrapalhando, está obsediado. Compreensão com ele. Nós também estamos, seremos ou já fomos obsediados, né? Nós em algum momento já tivemos essa dificuldade, né? E ele chama a atenção de que aquele presidente estava passando por essa aprovação também, porque em outra encarnação quem fazia parte desses grupos infernais era ele. Nada é por acaso, ninguém vivencia nada se não tem um motivo. A lei de causa e efeito sempre nos atrai para situações em que nós precisamos passar, nos momentos que nós precisamos efetivamente vivenciar. Ele pede que quando ele se sentir fadigado, encontre refrigério no Evangelho, na prece, no estudo, nos ensinamentos de Jesus, para nos dar um pouquinho mais de ânimo, que a noite pode ser dolorosa, mas amanhã é de luz, de renascimento, de aprendizado. E mostra a importância da gente aprender a fazer o sacrifício íntimo quando gera o benefício a todos, né? No último capítulo do bloco desse estudo, né, Fascinação, né, a Maria recebeu orientações falsas da equipe ali do Júlio César, né, de que ela é uma médium de cura e de que, como ela já curou várias pessoas com passe magnético, naquele embuste que a gente viu na aula anterior, em que o obsessor saía no momento do passe para promover uma aparente melhora íntima e as pessoas acharem que a Maria era realmente médium de cura, né? E aí a espiritualidade inferior diz que ela agora está preparada a fazer cirurgias de cura na casa espírita. Então ela acaba se reunindo com colegas encarnados que também estão fascinados, né, que também acreditam que ela está curando a pessoa, que querem acreditar no sobrenatural, né? O sobrenatural, o místico, ainda culturalmente na nossa ancestralidade espiritual, está muito próximo a nós como um arquétipo social, né? Ou seja, a gente ainda guarda resquícios dessa crença do sobrenatural, do milagre, quando na realidade, lá na Gênese, as predições e os milagres, segundo o Espiritismo, Kardec vem mostrar para a gente que se Deus criou as leis da natureza e Deus é perfeito, a lei da natureza é perfeita, então ela jamais pode ser revogada. O que a gente chama de milagre não pode ser algo contrário às leis de Deus. Tem que ocorrer dentro da lei de Deus, né? Então uma pessoa que está morta, por exemplo, dentro da lei da natureza, a lei de destruição, ela jamais voltará à vida. Um corpo morto jamais voltará à vida. Se voltar à vida é porque o corpo não estava morto, né? Que houve a possibilidade dele retornar. Então é esse tipo de juízo, que é um juízo lógico, racional, que a gente deve ter. E a Maria e os colegas dela não estavam tendo nesse momento. E aí a proposta dela é se reunir com os dirigentes da casa. Então ela chama tanto Castro quanto Israel, né, para convencer eles que estava na hora dela usar o dom dela para cirurgias mediúnicas, né? E aí Júlio César não está presente ali, mas Elvira estava, e Elvira acaba envolvendo ali a médium, né? E só que Castro ele faz a prece, olha a importância da prece naquela reunião. Quando ele faz, o mentor espiritual da casa comparece, fica próximo dele ali e se mostra para as entidades inferiores para chamar a atenção de que o ataque não seria feito ao Castro e nem ao Israel, né? Só que a Elvira no momento inicial tem medo, mas ela tem mais medo do Júlio César. Então ela acaba prosseguindo, influenciando a Maria, e aí a Maria acaba
efetivamente ali manifestando e dizendo que ela já está preparada para fazer esse tipo de trabalho de transformação e de cura que ela acha que está. Então, sobre essa influência de Elvira, que não recua perante esses trabalhadores, Maria diz que tem essa grande missão de executar no centro um trabalho de cura espiritual, que ela já tem apoiadores até financeiros que vão divulgar esse trabalho em jornais, e que aquilo vai trazer um grande público, e aquilo vai fazer com que o trabalho dela seja pesquisado por cientistas, e ela vai se tornar famosa na mediunidade, e vai ter até o nome dela sendo utilizado em homenagens públicas e afins, né? Como está na imagem, nitidamente um processo de fascinação, onde o médium não está enxergando com realidade que aquilo que ele está falando, aquilo que ele está conduzindo, não é verdadeiro, não pode ser efetivamente verdadeiro, né? Castro, então, intuída ali pelo mentor da casa, propõe que ela permaneça mais tempo estudando e trabalhando a mediunidade, que ela comece então com uma reunião pequena, reservada, com alguns doentes, onde tem uma equipe ali trabalhando com ela e vendo o resultado fluídico, né? Aprendendo um pouco com a situação, dialogando com os mentores dela quando ela se manifestar. Algo bem razoável, bem racional, né? Começar pequeno. Só que após essa fala, esse pedido por um trabalho discreto e despretensioso sobre a influência da Elvira, ela reforça que a sua missão não era pequena, a sua missão era grande, que ela iria curar muita gente, que ela ia poder projetar a casa, fazer com que a casa crescesse muito, né? Como mostra a imagem, ela está absolutamente controlada. E ela está controlada pela Elvira porque ela deixou os campos mentais abertos, porque ela não está usando a razão e a lógica, nem o Evangelho de Jesus, para conduzir-se moralmente, né? O Israel lembrou, eu destaco aqui esse trecho que eu acho muito importante, né? De que a finalidade da doutrina é curar almas, não só corpo. Então não adianta curar 10.000 cegos se a gente não trouxer luz para o coração deles, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né, e as psicografias do Espírito de Maria Dolores é ótimo, porque mostra isso. Ele usava a cura material como forma de gerar cura espiritual, ou seja, cada pessoa que ele curou materialmente, ele curou porque já estava preparada espiritualmente para receber aquela semente divina, que já estava preparada ali espiritualmente para poder fazer a sua transformação íntima, né, ou consolidar a sua transformação íntima. E ele falou a importância dela estar estudando a mediunidade, né? Dela estar fazendo o exercício ali discreto, calmo, de estar aperfeiçoando o trabalho, né? A reunião de educação mediúnica é importante por causa disso, né? Não só o médium entende mais sobre mediunidade, né? Então o próprio Guia da FEB fala sobre a importância do estudo ali na reunião de educação mediúnica, né? A importância ali do aprendizado constante, mas também o próprio exercício da mediunidade em um ambiente controlado, que é o ambiente da casa espírita, onde tem uma equipe espiritual de desencarnados e tem uma equipe também de encarnados trabalhando, é uma forma de aperfeiçoar o exercício da mediunidade e ir granjeando méritos para que aquele médium receba mensagens de espíritos superiores e cada vez mais amplie, através de uma mediunidade com Jesus, o seu trabalho no bem. O Castro propõe de novo, então, ela começar com um pequeno grupo, um grupo que vai estar ali com ela, para acompanhar o exercício das capacidades curativas dela, né? Para ir vendo como é que está aquela movimentação fluídica, se as pessoas estão realmente se curando, e aos poucos indo aprimorando o exercício, mas de uma forma discreta e anônima, que é como trabalha a espiritualidade superior, né? A Maria, ela, então, se insulta. Ela diz que o espírito do médico Júlio César estava comunicando com ela. Então aqui mais um puxão de orelha, né? Que a gente tem essa mania de achar que o espírito falou comigo, então ele é um espírito superior. E se a gente olhar lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Lá nos princípios gerais da doutrina,
O próprio Kardec chama atenção para ter cuidado, porque se as comunicações mediúnicas são de espíritos que viveram na Terra, assim como nem todo homem é verdadeiro e sincero, nem toda mensagem mediúnica é verdadeira e sincera. Então que de fato a gente tem que ter cuidado com as intuições, cuidado com as mensagens mediúnicas que recebemos, sempre filtrando ela, que se não for algo por bem, se não for algo que se manifesta de uma forma dentro da doutrina, não pode ser de um espírito efetivamente superior, né? Não pode ser de um espírito efetivamente que queira aperfeiçoar o trabalho. E aí ela disse que estava em contato com o espírito do médium Júlio César, que já tinha dito para ela que ela enfrentaria dificuldades, mas queria acompanhar ela. E aí, com orgulho exaltado, ela diz que então buscaria uma outra casa que seria capaz de adorar as suas habilidades e que adoraria atrair tanto público, né? Aí mostra nessa imagem, né, esse grau de influenciação do médium, que às vezes não percebe que ele está sendo o joguete dos espíritos, né? Ele confunde o seu mentor e acaba sendo fascinado. Ela então se ameaça a se retirar da casa e levar consigo várias pessoas, né? O Castro, sendo intuído pelo mentor, mantém a calma, diz que a casa precisa de todos nós, isso também é muito importante, né? Tivemos problemas na casa espírita, tivemos dificuldades com o trabalhador A ou com o trabalhador B, ou com o trabalho A ou com o trabalho B. Não adianta nós sairmos, né? Senão a gente vai ficar saindo de todo o trabalho do bem, vai ter sempre as suas dificuldades, até porque é assim que o merecimento surge, né? Se fosse um trabalho sem dificuldade, merecimento nenhum teria. E quando a gente sai do trabalho, na realidade, a gente está deixando o trabalho da casa com vazio, com vácuo, né? As pessoas não são insubstituíveis, né? Perdão, as pessoas não são substituíveis, né? Cada um de nós é uma pessoa única. E se a gente está na casa, naquele trabalho, não é porque um dirigente da Terra escolheu a gente sozinho. É porque tem um planejamento espiritual que permitiu que nós estivéssemos ali naquele trabalho também. Então ele lembra que a casa precisa de todos nós, é verdade. A casa não é formada por alicerces, por sapatas, por fundações materiais só. Ela é formada por alicerces morais, por equipes morais e por equipes materiais. Equipes imperfeitas. Nós somos a enxada velha lá do Emmanuel. A enxada que precisa ainda lavrar muita terra. Não é a melhor das enxadas, mas é uma enxada. Então a casa precisa sim de todos nós. Ele chama a atenção que não deseja a ausência dela. E recorda ela que talvez ela esteja ouvindo muito a mensagem do mentor sem muita reflexão, e que aquilo pode ser um processo obsessivo. E quando ele fala isso, ela fala, então é clichê, então eu estou obsediada. Então aquilo ofende ela, ela decide se retirar da casa naquele mesmo dia. É uma outra advertência para a gente que é trabalhador. Não é porque nós estamos trabalhando que nós não estamos obsediados. Se nós temos falhas morais, se nós ainda temos defeitos, se nós ainda temos orgulho, o egoísmo, vaidade, se nós ainda temos as nossas viciações morais e materiais, nós estamos em intercâmbio com um plano inferior ainda. E ainda estamos sujeitos a processos obsessivos. Alguns obsessão simples, algumas obsessões, como no caso aqui da médium, né, de fascinação, mas todos nós estamos. Então, a gente tem que olhar muito para a gente e prestar atenção, porque muitas das vezes as ideias que nós temos, as mensagens que nós recebemos, não necessariamente são da espiritualidade superior. O Castro Israel, nesse momento, é envolvido de novo pelo mentor para que mantenha a calma, em razão das ameaças dela, né? Que vai sair, vai levar outras pessoas, né? E eles vão pensando nos trabalhadores que têm dificuldade, e tendo em vista que nada mais eles podiam fazer ali em relação a Maria, eles decidem visitar a Márcia, já que eles tiveram a notícia de que ela também está vivenciando dificuldade. E assim nós encerramos essa parte do nosso estudo, né, com várias lições, vários aprendizados, várias advertências para todos nós em relação
efetivamente ao modo como nós somos joguete da espiritualidade inferior às vezes. E com esse agradecimento, essa possibilidade de estudo, primeiro ao nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor das nossas vidas, que não cai uma folha do céu que não permita. Depois o agradecimento a Jesus, o nosso governador espiritual, que fica lá olhando para a gente evoluindo, fica lá olhando e vendo que ainda há muito mal na Terra, mas ainda há muito bem crescente, que está tudo dentro das leis de Deus, que o nosso destino é inevitavelmente sermos melhores, sermos perfeitos, sermos, portanto, bons, né? Como o nosso Pai o é. O agradecimento a esse Espírito de Nora que veio nos trazer tantas lições, né? E ao médium, né? Que trouxe essa mensagem com a sua mediunidade bem dita, né? O agradecimento aos espíritos que orientam esse trabalho, porque sabemos que nós somos só instrumentos, que existe um trabalho muito maior que a gente nem sequer às vezes entende plenamente, né? Agradecer aos nossos mentores espirituais, os nossos espíritos familiares, que com certeza nos intuíram e nos conduziram à casa espírita, aos trabalhos, e hoje a gente pode estar aqui estudando, aprendendo, se tornando melhor, né? Agradecer toda essa equipe espiritual por essa oportunidade de estudo e pedir permissão não só para encerrar esse trabalho, mas que possamos continuar acompanhando ele inteiro, aprendendo a cada vez mais, porque ele nos abre não só a chave do conhecimento do mundo espírita, mas o conhecimento de nós mesmos. Então assim seja, damos graças a você, nosso Pai.